E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que vocês estejam muito bem, ou pelo menos que não tenham ficado totalmente malucos que nem aquele cara que andava com Leandro Hassum. Olha, eu não quero ser babaca aqui e falar que algumas pessoas são de fato esquecidas dos holofotes, mas eu nem lembrava do nome desse maluco. Eu só sei que junto ao Marcelo Adnet, esse cara tinha feito um monte de produção com um cunho tanto quanto lacrástico, e que sempre estava aparecendo na mídia como um grande representante das minorias ou algo assim. E como já é praticamente um padrão para quem levanta esse tipo de bandeira, seria uma questão de tempo para que a gente pudesse olhar para o Márcio Smelling e falar: enfim, a hipocrisia. Pra quem não conhece esse cara, ele já trabalhava na Globo já fazia um bom tempo, ele chefiou o projeto Zorra Total, aquela maravilha que alegra o teu sábado, provavelmente fez com que durante muitas vezes você se perguntasse o porquê de ouvir e enxergar pra ser t***ado desse jeito. Quê? O Zorra Total não existe mais? Muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Tá bom, agora que eu já demonstrei a minha alegria, vamos continuar. Para uma empresa que se preocupa tanto em ser limpinha e em colocar um monte de ideia progressista que, sabe, colocam tecnicamente o melhor lado do ser humano pra fora, e quando eu falo melhor eu tô sendo sarcástico, é justamente o contrário. É muito engraçado ver todo mundo ali em silêncio quando acontecem algumas barbaridades internas, ainda mais de pessoas que se diziam ser apoiadores de certos movimentos e de certas classes que, no final das contas, eles quem estão fazendo mal. Justamente por isso que o Márcios foi demitido, e se eu não me engano isso já aconteceu algumas vezes ali dentro da emissora. As denúncias variam de assédio moral, ou seja, basicamente ele maltratava psicologicamente as pessoas que trabalhavam com eles, principalmente pessoas do sexo feminino, e uns relatos internos da equipe diziam que ele era extremamente, veja só que surpresa, tóxico. Olha, eu não vou mentir que quando eu me deparo com esse pessoal sendo exatamente quem eles criticam, eu tenho cada vez mais certeza que eu tô criticando as pessoas certas. Porque quase sempre quando esse pessoalzinho levanta uma bandeira, eles fazem exatamente o contrário do que estão pedindo. Eles não respeitam as outras pessoas e, sinceramente, eu até duvido que eles tenham algum preceito ativo de moralidade básica. Em uma matéria da revista Piauí, que eu sei não é confiável, mas fazer o quê? Acho que é a única fonte que tem. A atriz Dani Calabresa e outras mulheres relatam terem sofrido assédio moral e, bem, digamos que o cara queria algumas outras coisas com elas também, chegando a tentar beijar a Dani Calabresa à força no meio de um pessoal, nesses eventos aí de bebedeira que o pessoal acaba participando. E segundo esses relatos também, quando ele ouvia um não, ele ficava bastante frustrado, o suficiente para estourar emocionalmente e falar mais umas coisas constrangedoras na frente do resto da equipe, mesmo na época sendo amigo do ex-esposo da Dani Calabresa, que no caso é o Marcelo Adnet, que tem outros problemas aí, né? Já tem muita coisa sobre ele também. Mas eu acho que isso definitivamente não abre brecha pra talaricagem. Aparentemente, para trabalhar nesses canais de TV, você tem que ou não ter alma ou ser uma pessoa realmente muito ruim, porque existe um certo padrão de desqualidade quanto à questão da personalidade, se é que vocês me entendem. Afinal, não só os atores e apresentadores sinalizam virtudes e se dizem defensores daqueles que nem se sentem ofendidos, mas que quando a gente vai olhar a fundo, eles não só têm um comportamento muito pior do que eles acusam o cidadão comum de fazer, diga-se de passagem, o cidadão comum é demonizado por essas pessoas, é quase que como se uma pessoa que tivesse as suas convicções intocadas pelo progressismo fosse tecnicamente um animal a ser enjaulado, ou pelo menos domesticado pela fúria lacracional deles, como também estão quase sempre aparecendo em alguma manchete de jornal pela mesma coisa. Isso me leva a conjecturar uma coisinha bem interessante. Aqui, de certa forma, eles tentam vilanizar as pessoas que eles são, e não as pessoas que eles dizem tentar ajudar a desconstruir ou combater. No meu canal maior, que inclusive tá com um probleminha de distribuição de notificações, que maravilha, né? Mas enfim, eu passei um tempo sem postar, o YouTube acaba esfriando as coisas mesmo. Eu falei um pouco sobre a teoria do espelho, que é uma ideia de que você acaba projetando a sua personalidade, os seus desejos e até as suas inseguranças, né? Basicamente você faz uma cópia de si mesmo e aplica como se todo mundo fosse desse jeito, porque você não tem meio que uma
uma aplicação moral superior a se inspirar. Ou seja, quando você não crê em algo superior, a tendência é que você vá pro lado mais simples, vá pro lado que seja mais fácil emocionalmente de lidar, que é achar que todo mundo é como você. E quando você não tem uma personalidade muito boa, a tendência é que você vilanize os outros, porque você acha que eles vão fazer o que você faria. Por isso que as pessoas comuns são vistas como alienígenas para esse pessoal da Globo ou qualquer outro meio de lacração que tá na mídia hoje em dia. De certa forma, eles acreditam que o seu Zé e a Dona Maria são capazes de atrocidades ou que podem ser de fato pessoas ruins com as outras, machucando ou fazendo com que elas se sintam inferiorizadas, porque eles fazem isso uns com os outros. Eles se aproveitam de uma posição de poder superior, né? No caso, ele era diretor do programa. Eu não sei exatamente, eu sei que ele era grande ali dentro. Ele tava tomando de conta de uns negócios bacana, pelo menos bacana pra eles, né? E isso dava um micropoder, fazendo com que, então, o cara pudesse exercer a falha da personalidade dele, que é tratar mal as pessoas que são subalternos, ou até outros atores que acabam sendo também peças menores no grande jogo de xadrez, que é a mídia e o universo do entretenimento. Nessa posição é até bem fácil a pessoa tomar vantagem, como eu expliquei no vídeo passado também, da análise do caso do Z, em que se tem dois lados da moeda. Um que tá com o controle, porque ele tem o poder na mão, ele pode decidir quem entra e quem sai da equipe, quais quadros vão ser favorecidos, quais vão ser cortados, se algum ator vai ganhar um papel de destaque ou um quadro só dele no humorístico, e como consequência todo mundo tem medo de enfrentar o cara por mais que ele faça coisas bem erradas. É por isso que dentro dessas estruturas de micropoder acabam se criando verdadeiros monstros. Pessoas que quando são expostas no mundo real, acabam tendo a sua fama e o carinho dos fãs que tinham completamente destruídos, porque finalmente as pessoas conseguiram entender quem ele de fato é. E não me leve a mal, mas o próprio ambiente favorece esse tipo de comportamento, uma vez que não é exigido do pessoal lá dentro que eles abandonem seus vícios e que eles tenham uma postura mais profissional. Vai parecer implicância minha, afinal eu falo que a TV é um instrumento de subversão para deixar a população mais burra. A internet tá aí literalmente para libertar você e para fazer você escolher o conteúdo que você quer ver, para tirar as amarras da grande indústria e assim fazer com que você consuma o que você quer e fique um pouco mais inteligente, já que ninguém tá empurrando conteúdo barato basicamente para te vender anunciante, e se fizer isso você tem meios para evitar isso. E por conta dessa transparência você pode cobrar que o produtor de conteúdo ou seu influenciador favorito tenha a cabeça no lugar certo. Ele não está sendo criado numa ilha, numa bolha com equipes gigantescas e quantidades absurdas de dinheiro para que ele se forme uma pessoa de mau caráter, ou para que ele tenha o caráter dele que já é ruim ressaltado mais ainda com essa estrutura de micropoder. Isso também evita que aconteça o que está sendo colocado nos bastidores lá da emissora, em que ninguém está podendo falar disso aí, e os outros atores, produtores e diretores que têm certa influência nas redes sociais, quando são questionados, simplesmente viram a cara e fingem que nada aconteceu, o que é até bem interessante, já que eles se engajam em campanhas que até combinam bastante com as denúncias que foram recebidas e tudo mais, mas se como isso ia abalar o nome da emissora, todo mundo resolve ficar calado, afinal de contas eles recebem para isso. É nessas horas que a gente comprova quem tem de fato ou quem não tem apreço às causas que defende, e nesse caso eles mostraram que eles simplesmente não querem se envolver. Se é para eles militarem para a população ficar um pouco mais gadeada, tudo bem, eles fazem. Agora quando é para militar para que o coleguinha seja punido, ou que caso eles façam isso a imagem do canal como um todo vá pro saco, afinal de contas os patrocinadores que acabam sustentando aquela bagaça não gostam de ser ligados a pessoas de má índole que fazem coisas bastante erradas, principalmente com mulheres e até pessoas mais novas, né? Aí tem que ficar bem quietinho mesmo, porque sabe como é que é, né? Hipocrisia. Vocês ainda vão ver muita coisa acontecer vinda desse lugar, e acredite ou não, aos poucos não só o nosso seleto grupo de cyberbatutinhas que estão de olho no que vem acontecendo com o mundo do lacre, mas sim o cidadão comum vai ficar cada vez mais ciente que todo mundo que sinaliza suas virtudes e paga de bonzinho querendo ditar o que você tem que fazer da sua vida, geralmente faz coisas muito mais erradas do que essas que ele tá protestando contra. Eu agradeço muito por ter visto esse vídeo até aqui, e como eu sou um Doritos investido de neon, talvez a minha opinião nem seja tão relevante assim. Se você gostou,
eu vou pedir pra você deixar o seu likezinho, comentar, porque ajuda no canal. Eu tô voltando a fazer vídeo com mais frequência nesse canal e no outro também. Eu espero que vocês não enjoem da minha cara de farelo de milho. Eu tô planejando 2 vídeos por semana pra cá e 2 vídeos pro outro canal também. E é isso aí. Se você tá cansado de depender da sineta e de todas as outras formas de notificação que a plataforma oferece, que eu já deixei bem claro aqui que não funciona, na descrição desse vídeo tem o endereço do grupo de Telegram, onde você vai ser notificado sobre esse canal, sobre o meu outro canal, e sempre que eu postar alguma coisa mais interessante, ou talvez estiver fazendo uma live, eu vou postar lá também, assim você não perde e também não fica dependendo de um sistema falho. Caso você não tenha o Telegram e caso você queira também, tem as minhas outras redes sociais, onde eu também aviso que saiu material novo, e você também vai me ver falar um monte de abobrinha por lá também. Eu sou o Dorito, eu agradeço demais por você ter visto o vídeo até aqui, e a gente se vê numa próxima. Até lá!